Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Essa aqui é a segunda parte do estudo sobre Adão e Eva e as tipologias envolvendo cada um, né? Porque falar de Cristo e a igreja, como eu tenho explicado já há muitos vídeos, e essa aqui vai ser a continuação. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, mesmo se você não concordar, não entender, deixa sua dúvida e vamos para o vídeo. A partir de Gênesis capítulo 2, verso 18, Deus vai falar assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui, né, só retratando, recapitulando, Deus tinha feito Adão, ele chamou os dois de Adão, por quê? Porque Eva estava em Adão. E Deus tinha preparado um jardim para colocar Adão. E quando ele preparou o jardim e colocou Adão, ali só tinha Adão, não tinha Eva. E então Deus foi trazendo os animais, que é o que vai falando aqui em seguida. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o seu nome, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Interessante, né? Deus trazendo os animais para Adão colocar os nomes, né? Seja animais da terra, do céu, do mar, das águas. E aqui é uma figura também para Cristo, né? Nomeando as nações, o domínio dele sobre as nações, né? Que animais na Bíblia representam nações, reinos. Mas só que ele não tinha auxiliadora com ele, né? O homem, né? Ele sentia essa falta. Aí o que é que Deus pensa? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e aqui é outra figura para Cristo morrendo na cruz, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, o seu lado, também é outra referência para Cristo lá, que um lado dele foi perfurado, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, olha só o verbo, transformou-a numa mulher. Esse verbo é muito interessante. Eu peguei aqui, ó, observação sobre esse verbo transformou, que ele no hebraico significa banar, se lê maná. Aliás, se lê banar. O que é que significa? Construir, reconstruir, estabelecer. É como se fosse um edifício, uma coisa sendo construída. Isso vai falar e vai ligar diretamente à figura da igreja, como um templo sendo construído. Nós, como pedras vivas, como o apóstolo Pedro vai chamar, somos pedras vivas desse edifício que está sendo construído. Partes desse templo, parte da cidade da Nova Jerusalém, outra figura para a igreja. Então você vê que o verbo para transformou a costela que tirou de Adão, transformou na mulher, é um verbo relacionado a construir, edificar, edifício, né, estabelecer. Interessante, né? Então, Deus tomara o homem, transformou-a. Então Deus transformou essa costela que ele tomou do homem numa mulher, né? Ele a trouxe, né? Trouxe essa mulher que ele construiu, né? O verbo lá, construir, transformou essa costela numa mulher e trouxe para Adão. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Veja que o primeiro nome da Eva não foi Eva, foi varoa, porque do varão foi tomado. Adão chamou ela de varoa, né? Só depois que vai ser dado o nome Eva. Porquanto do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui é muito a tipologia é muito clara para Cristo e a igreja. Cristo e a igreja formam um corpo. Nós somos um com Cristo. Porque Deus já colocou essa aliança de união entre homem e mulher desde o início para ser uma simbologia, uma referência para Cristo e a igreja, como é que Cristo ia se unir à sua igreja na sua morte, né? A partir do Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, né? Vai dizer assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Satanás observando toda aquela situação, né? O jardim. Deus guardando, colocando Adão para guardar o jardim, e agora colocou uma auxiliadora ao lado do homem. Satanás já estava observando tudo isso desde o início da criação, claro, né? Que o homem estava sozinho, Deus fez a mulher como auxiliadora para o homem, viu a importância da mulher para o homem, que ela foi tirada de dentro dele, formada depois que foi tirada uma parte dele.
E Deus entregou a Adão como um presente, né, para ser auxiliadora dele, estar diante dele, ajudando ele na guarda do jardim, no cultivo do jardim, no cuidado do jardim, que é uma figura para o reino de Deus, né, o jardim. Inclusive a palavra Éden significa, acho que no hebraico ela significa deleite, prazer, paraíso, uma coisa assim. Então aqui, continuando, vai dizer: a serpente disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha só, o pessoal questiona a questão da figura de Satanás com uma serpente, né? Se ela era literal, era simbólico. Eu creio que era literal, porque só tinha acesso ao jardim do Éden esses tipos de seres: Adão, Eva e os animais. Claro, além do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do anjo do Senhor e os anjos, né? Esses seres. Só que ali, no reino do jardim do Éden, estava Adão, Eva cuidando do jardim, Adão e Eva, né, cuidando desse jardim, e os animais para Adão colocar os nomes, né? E Satanás, observando isso, ele viu que o acesso que ele poderia ter ao jardim seria de duas formas: ou como anjo, ou como serpente, ou como animal, né? Que no caso veio como serpente, na figura de serpente. Então ele, para ter acesso ao jardim, ele sabia que se ele fosse até Adão, Adão provavelmente seria mais submisso à vontade de Deus, porque Adão já tinha sido provado por Deus quando ele estava sozinho e obedecendo a todo o mandado de Deus, né? Já Eva, ela tinha acabado de ser feita. Ela estava submissa ao homem, aos mandados do homem, no sentido de ser auxiliadora, né? Tá ali diante dele. E Satanás viu que podia facilmente enganar mais facilmente enganar Eva do que Adão, que já tinha tido uma primeira experiência de ter sido provado por Deus, que tinha sido feito primeiro e estava sozinho antes. Então Satanás, isso aqui eu estou fazendo para vocês uma conjectura para vocês entenderem o que aconteceu lá no momento, né? Como eu entendo. Então a serpente vai dizer: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Já mentiu, porque Deus falou que eles iam morrer. Porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí a mulher, observando aquela fala da serpente que enganou ela, ela vai falar: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu vou só voltar aqui, né? Essa parte que vai dizer aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ou seja, desejo, cobiça, agradável aos olhos, a cobiça e o desejo aumentando. E a árvore desejava para dar entendimento, e enganada pela serpente, que ela não ia morrer se comesse, e ainda ia receber entendimento, ia ser igual a Deus, porque quando Adão e Eva tinham contato com Deus, e o que eles viram de Deus, quando a serpente os enganou para ela comer a fruta, que ela não iria morrer segundo a mentira da serpente, ela viu ainda você como Deus. Então você imagina como aguçou o sentido de cobiça de Eva, né? Então ela foi, comeu e deu ao marido dela, né? Aí vai falar que eles abriram os olhos e viram que estavam nus. Primeiro conhecimento: o ser humano, ele perdeu o pessoal fala de inocência, estado de inocência, mas ele perdeu aquela glória da pureza, né? Jesus vai falar no Evangelho que em determinado momento ele vai falar assim, que se teus olhos forem bons, teu corpo terá luz, mas se teus olhos forem maus, todo teu corpo será tenebroso, né? Terá as grandes trevas. Está relacionado a isso aqui. A pessoa olha com cobiça para alguma coisa, ela já está mostrando o mal que está dentro dela.
ela já olha com maus olhos, olhar de cobiça, de desejo maligno. Quando a pessoa tem um olhar bom, para tudo que ele olha com pureza. Era o que o homem e a Eva, o homem e a mulher tinham antes, né? Adão e Eva. E eles perderam isso. E a partir dali, o fruto do conhecimento do bem e do mal ia começar a produzir frutos neles. Frutos do quê? Do conhecimento do bem e do mal. O ser humano conhece, mesmo conhecendo o bem e conhecendo o mal, a partir dali ele ia começar a praticar o bem ou o mal, porque a natureza dele foi afetada, né, pelo mal, porque ele caiu. O ser humano, se tivesse permanecido fiel a Deus, detalhe, o homem era puro diante de Deus enquanto ele obedecesse a Deus. Daí entra de novo a figura de Cristo. Cristo foi fiel a Deus em tudo, por isso que ele morreu puro e santo e foi aceito como sacrifício vivo diante de Deus na cruz. A partir do momento que eles obedecessem, ele já se tornaria impuro também, ou seja, foi provado e se tornou indigno. Adão e Eva perderam essa condição, né? Foram provados, né? Não acataram a voz de Deus, deixaram de ouvir a voz de Deus e deram ouvido à voz da serpente. Já Cristo não. Negou a si mesmo e deu ouvido à voz de Deus. Então estou trazendo para vocês essas analogias para vocês mais ou menos entenderem essa situação. E a próxima parte do estudo eu vou falar sobre o que aconteceu após a queda, as consequências e depois a sentença que Deus deu a cada um, né? Que também tem toda uma figura por trás.